O grito ecoou pelo corredor da mansão como um trovão. Marina apontava o dedo trêmulo para a sala de música, seus olhos verdes brilhando de uma raiva que fazia todo o seu corpo estremecer. Gabriel largou os papéis sobre a mesa e correu, o coração disparado, sem entender o que poderia ter acontecido. Quando abriu a porta, a cena diante dele o deixou paralisado. Sua filha Sofia, aquela menina de apenas 6 anos, que não sorria há mais de 1 ano, estava nos braços da faxineira, Clara. E não eram braços quaisquer. Clara segurava a pequena com cuidado, balançando suavemente ao som de uma música que tocava baixinho no rádio antigo. Os pés de Sofia, imóveis há tanto tempo por causa da cadeira de rodas, pendiam no ar enquanto Clara a fazia girar devagar, como se estivessem dançando. Mas o que fez o ar escapar dos pulmões de Gabriel foi o som. Sofia estava rindo. Sua filha, que não emitia nenhum som além de choro desde o acidente que a deixara sem andar, estava soltando gargalhadas cristalinas, puras, enquanto Clara cantarolava baixinho e a girava pela sala. Marina atravessou a porta como uma tempestade. Arrancou Sofia dos braços de Clara com tamanha força que a menina começou a chorar instantaneamente, estendendo os bracinhos de volta para a faxineira. Gabriel sentiu algo se partir dentro dele ao ver a expressão aterrorizada de sua filha, mas Marina já estava gritando, apertando Sofia contra o peito de forma possessiva. Aquela mulher estava fazendo bruxaria com a criança. Ela berrou, sua voz ecoando pelas paredes revestidas de mármore. Como Gabriel podia permitir que uma empregada qualquer, uma faxineira miserável que mal sabia escrever o próprio nome, tocasse em sua filha daquela maneira? Clara ficou paralisada no centro da sala, suas mãos ainda suspensas no ar, onde antes segurava Sofia. Suas roupas simples, o uniforme desbotado de faxineira, contrastavam brutalmente com o vestido de grife que Marina usava. Ela abriu a boca para se explicar, mas as palavras não saíram. Seus olhos castanhos, normalmente tão doces e brilhantes, encheram-se de lágrimas. Gabriel olhou entre as duas mulheres. Marina, sua noiva há 3 anos, a médica pediatra renomada que todos diziam ser perfeita para ele, e Clara, a faxineira humilde que ele mal conhecia, contratada há apenas 2 meses para limpar a casa. Sofia continuava chorando, mas suas mãos pequenas agarravam o ar na direção de Clara. Um gesto desesperado que fazia o peito de Gabriel apertar. Ele não sabia o que pensar. Desde o acidente que matara Laura, sua esposa, e deixara Sofia paraplégica, a menina tinha se fechado completamente. Os médicos diziam que era trauma. Marina, com toda a sua formação e especialização, tentara de tudo: terapias caras, remédios importados, sessões intermináveis. Nada funcionava. Sofia não falava, não sorria, mal comia. Vivia presa em um mundo silencioso e escuro que nenhum deles conseguia alcançar. E agora, ali estava aquela faxineira simples, fazendo sua filha rir. Marina exigiu que Clara fosse demitida imediatamente. Não era apenas uma questão de hierarquia, ela argumentou com voz firme e autoritária. Era uma questão de segurança. Quem aquela mulher pensava que era para tocar na criança sem permissão, para tirar Sofia da cadeira de rodas? E se ela tivesse deixado a menina cair? E se tivesse machucado ainda mais a coluna já lesionada? Gabriel olhou para Clara novamente. Ela tinha abaixado a cabeça, os ombros curvados em uma postura de derrota que ele conhecia bem. Era a mesma postura que via nos funcionários quando Marina os repreendia, a mesma submissão silenciosa de quem sabia que não tinha poder nem voz. Mas algo naquilo o incomodou. Pela primeira vez em meses, sua filha tinha demonstrado alegria. E ele estava prestes a demitir a única pessoa que tinha conseguido isso. Antes que pudesse falar, Clara ergueu os olhos. Suas palavras saíram trêmulas, mas havia uma determinação silenciosa nelas. Ela pediu desculpas. Não teve intenção de ultrapassar limites. Estava apenas limpando a sala, quando Sofia começou a chorar.
A menina estava sozinha novamente, abandonada na frente da televisão como sempre. Clara admitiu que não resistiu, que se aproximou, pegou a pequena no colo apenas para acalmá-la. E então a música começou a tocar no rádio e ela se lembrou de sua própria irmã mais nova, que também era especial, que também não andava. Sua mãe costumava dançar com ela pela cozinha humilde onde moravam. Era a única coisa que fazia a menina feliz. Clara jurou que tomou todo o cuidado, que segurou Sofia com firmeza, que nunca a colocaria em perigo. Marina bufou, cruzando os braços, o rosto vermelho de indignação. Mas Gabriel levantou a mão, pedindo silêncio. Ele se aproximou de Clara. Seus olhos azuis, normalmente tão frios e distantes desde a morte de Laura, analisavam cada traço daquele rosto simples. Clara não desviou o olhar. Havia verdade ali, ele percebeu. Não era manipulação ou interesse. Era apenas bondade genuína. Gabriel perguntou sobre a irmã dela. Clara explicou, a voz embargada. Sua irmã tinha nascido com paralisia cerebral. Morrera aos 10 anos, mas durante todo esse tempo, sua mãe nunca a tratara como se fosse quebrada. Dançava com ela, cantava, brincava. Dizia que só porque as pernas não funcionavam, não significava que o coração não pudesse sentir alegria. Clara cresceu vendo aquilo. Aprendeu que crianças especiais precisavam de amor e inclusão, não de pena e isolamento. Quando viu Sofia tão sozinha e triste, não conseguiu simplesmente passar direto. Marina soltou uma risada sarcástica. Que belo discurso para uma faxineira que ganhava um salário mínimo e provavelmente nunca tinha aberto um livro de medicina. Gabriel ignorou Marina. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Ele olhou para Sofia, ainda aninhada nos braços da noiva, mas com os olhos fixos em Clara. A menina tinha parado de chorar, mas lágrimas ainda molhavam suas bochechas rosadas. Havia uma expressão em seu rosto que Gabriel não via há tanto tempo. Desejo, conexão, vida. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse a Marina que Clara não seria demitida. Pelo contrário, a partir daquele dia, Clara seria oficialmente contratada como cuidadora de Sofia. Marina explodiu. Gritou que aquilo era ridículo, que ela era a médica da família, que conhecia o caso de Sofia melhor que ninguém. Como ele podia confiar em uma desconhecida sem informação alguma? Gabriel manteve a voz firme. Disse que Marina podia continuar supervisionando o tratamento médico, mas que Clara cuidaria da rotina diária. Se Sofia tinha respondido tão bem a ela, mereciam tentar. Clara arregalou os olhos. Suas mãos tremeram quando ela perguntou se ele tinha certeza. A voz dela era tão baixa que mal se ouvia. Gabriel assentiu. Duplicaria seu salário. Ela trabalharia em turnos fixos, apenas com Sofia. Marina tentou argumentar mais uma vez, mas Gabriel já estava se retirando da sala, carregando a filha de volta para o quarto. Antes de sair, Sofia estendeu a mãozinha na direção de Clara. E pela primeira vez desde o acidente, algo que se parecia muito com um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Marina ficou sozinha com a faxineira. O silêncio era pesado, carregado de tensão. Marina se aproximou, seus saltos altos batendo no piso de madeira. Inclinou-se até ficar com o rosto a centímetros do de Clara. Sua voz era um sussurro venenoso. Ela disse para Clara aproveitar enquanto durasse, porque mulheres como ela não pertenciam àquele mundo. E Marina se certificaria pessoalmente de que Clara voltasse para o esgoto de onde veio. Os primeiros dias foram estranhos. Clara chegava todas as manhãs às 7, entrando pela porta lateral da mansão, aquela reservada aos funcionários. A casa era absurdamente grande, com 3 andares, uma piscina coberta, um jardim que parecia saído de uma revista e móveis que provavelmente custavam mais que tudo que Clara tinha possuído na vida. Ela vinha do bairro das Flores, uma comunidade humilde nos arredores da cidade, onde morava com a mãe em uma casa de 2 cômodos. Seu pai tinha ido embora quando ela era bebê, e a mãe trabalhara a vida inteira como costureira para sustentar Clara e a irmã. Quando a irmã morreu,
A dívida dos tratamentos médicos os deixou enterrados em contas. Clara tinha começado a trabalhar aos 15 anos, primeiro como empregada doméstica em casas menores. Depois, conseguiu o emprego de faxineira na mansão dos Almeida. Nunca imaginou que sua vida mudaria daquela forma. O quarto de Sofia ficava no segundo andar. Era enorme, decorado em tons de rosa e branco, com uma cama com dossel, uma estante cheia de brinquedos caros que nunca eram tocados e uma parede inteira de vidro que dava para o jardim. A cadeira de rodas rosa estava sempre ao lado da cama. Na primeira manhã, como cuidadora oficial, Clara encontrou Sofia acordada, sentada na cama, olhando para o nada. A menina usava um pijama de seda e seus cabelos loiros estavam despenteados. Clara se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado da cama para ficar na altura dos olhos da criança. Disse bom dia com a voz suave. Sofia não respondeu, mas seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, piscaram. Clara perguntou se podia pentear o cabelo dela. Sofia não disse nada, mas também não recuou. Clara considerou isso um sim. Ela passou os dedos pelos fios loiros com cuidado infinito, desembaraçando cada nó. Enquanto trabalhava, conversava. Contava sobre o trajeto de ônibus até ali, sobre como o céu estava bonito naquela manhã, sobre o gato laranja que sempre a esperava no ponto. Histórias simples, cotidianas. Sofia não reagia, mas Clara percebia que a menina estava ouvindo. Quando terminou de pentear, Clara perguntou se Sofia queria tomar café. A pequena desviou o olhar para a bandeja, intocada na mesinha de cabeceira. Marina deixava o café ali todas as manhãs, mas Sofia nunca comia. Clara olhou para a bandeja. Torradas perfeitas, suco de laranja recém-espremido, frutas cortadas em formatos bonitos. Tudo tecnicamente perfeito e completamente sem alma. Clara teve uma ideia. Ela pegou Sofia no colo, sentou a menina na cadeira de rodas e a levou para a cozinha. A cozinheira, Dona Marta, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família havia décadas, ergueu as sobrancelhas surpresa. Ninguém nunca trazia Sofia para a cozinha. A menina sempre comia no quarto ou na sala de jantar formal. Clara pediu licença e começou a preparar algo simples, panquecas. Ela misturou os ingredientes, conversando com Sofia o tempo todo, explicando cada passo. Adicionou uma pitada de canela, porque sua mãe sempre dizia que canela deixava tudo mais gostoso. Enquanto as panquecas fritavam, Clara cantarolava baixinho. Dona Marta observava tudo de canto de olho, um sorriso discreto nos lábios. Quando ficaram prontas, Clara colocou as panquecas em um prato colorido, adicionou morangos e um fio de mel. Sentou-se ao lado de Sofia na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira rústica, onde os funcionários faziam as refeições. Clara cortou um pedacinho pequeno e ofereceu para Sofia. A menina olhou para o garfo, depois para Clara. Havia hesitação em seus olhos. Clara não forçou, apenas manteve o garfo ali, esperando. Depois de 1 minuto inteiro, Sofia abriu a boca devagar. Clara colocou o pedaço na boca da menina. Sofia mastigou lentamente. E então, algo aconteceu. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Clara, depois para as panquecas, e de repente pegou o garfo da mão de Clara com suas mãozinhas pequenas. Começou a comer sozinha. Não era rápido nem elegante. Ela deixava cair pedaços, se sujava toda, mas estava comendo. E no canto de sua boca havia o início de um sorriso. Dona Marta deixou escapar um suspiro emocionado. Em mais de 1 ano, aquela era a primeira vez que Sofia comia por vontade própria. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenas vitórias. Clara estabeleceu uma rotina simples, mas consistente. Todas as manhãs, café na cozinha com panquecas ou ovos mexidos. Depois, um banho longo, onde Clara deixava Sofia brincar com os patinhos de borracha, algo que Marina considerava infantil demais. Clara não ligava para o que Marina pensava. Ela via a forma como os olhos de Sofia se iluminavam quando a água respingava. Após o banho, Clara vestia Sofia com roupas confortáveis, não aqueles vestidos engomados que Marina insistia em comprar.
Calças de moletom, camisetas macias, roupas de criança. Depois vinham as atividades. Clara não tinha formação em terapia, mas tinha algo melhor. Tinha instinto e amor. Ela levava Sofia para o jardim em dias ensolarados, colocava a menina em um tapete grande sob uma árvore e se sentava ao lado. Desenhavam com giz de cera. Clara desenhava flores, casas, animais, sempre narrando o que fazia. Sofia observava com atenção intensa. Um dia, 3 semanas depois de Clara começar, Sofia pegou um giz. Suas mãos tremiam e o movimento era desajeitado, mas ela fez um traço no papel, depois outro, e mais um. Não era nada reconhecível, apenas rabiscos. Mas era ação, era participação, era vida. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela elogiou Sofia com entusiasmo genuíno. Disse que aquele era o desenho mais bonito que já tinha visto. Sofia não sorriu, mas seus ombros relaxaram. Pela primeira vez em tanto tempo, ela não parecia uma boneca quebrada. Parecia uma criança. Gabriel observava tudo de longe. Ele trabalhava em casa na maioria dos dias, trancado em seu escritório no 3º andar, gerenciando seus negócios. Empresas de tecnologia, investimentos, coisas que o mantinham rico, mas não o faziam feliz. Desde que Laura morrera, o mundo tinha perdido as cores. Ele funcionava no automático. Acordava, trabalhava, tentava não pensar. Marina cuidava de Sofia com eficiência médica. Ela seguia protocolos, ministrava medicamentos, agendava consultas. Mas nunca havia carinho. Gabriel sabia disso, mas não tinha energia para mudar, até Clara aparecer. Agora, ele se pegava saindo do escritório mais cedo. Ficava no corredor, observando pela porta entreaberta. Via Clara e Sofia no chão do quarto, montando quebra-cabeças simples. Via as duas no jardim, Clara soprando bolhas de sabão enquanto Sofia tentava estourar cada uma. Via, acima de tudo, a paciência infinita de Clara. Um dia, Gabriel desceu no meio da tarde e encontrou as duas na sala de música. Aquela mesma sala onde tudo tinha começado. Clara tinha Sofia no colo novamente, mas desta vez Gabriel não sentiu medo ou raiva, sentiu gratidão. Clara embalava a menina lentamente, cantando uma cantiga de ninar. A voz dela não era profissional nem afinada, mas tinha algo nela. Calor, amor. Sofia estava relaxada completamente, os olhos fechados, uma expressão de paz absoluta no rosto. Gabriel ficou observando da porta. Quando a música terminou, Clara abriu os olhos e o viu. Ela corou imediatamente, começando a pedir desculpas. Mas Gabriel levantou a mão. Disse que não precisava se desculpar. Perguntou se podia sentar. Clara assentiu. Surpresa. Gabriel se sentou no chão ao lado delas, ali mesmo no tapete persa, que custara mais que o salário anual de Clara. Ele perguntou se podia segurar Sofia. Clara passou a menina cuidadosamente para os braços do pai. Sofia abriu os olhos e olhou para Gabriel. Houve um momento de reconhecimento, mas também de distância. Pai e filha tinham se afastado tanto emocionalmente que agora eram quase estranhos. Gabriel sentiu a dor explodir em seu peito. Ele tinha falhado. Depois que Laura morreu, ele se fechou. Deixou Marina assumir tudo. Não porque confiava nela, mas porque não aguentava olhar para Sofia sem ver tudo que tinha perdido. Sua esposa, sua família perfeita, seus sonhos. Clara observava em silêncio. Ela podia ver a dor no rosto de Gabriel, tão clara quanto o sol que entrava pela janela. Gabriel começou a falar. Contou sobre Laura, como eles se conheceram na faculdade, como ela era vibrante e cheia de vida, como Sofia nasceu e completou a família, como tudo desmoronou naquela noite chuvosa, quando um caminhão perdeu o controle e colidiu com o carro delas. Laura morreu na hora. Sofia sobreviveu, mas sua coluna foi danificada. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Gabriel admitiu que não conseguiu lidar. Afundou em depressão. Marina apareceu alguns meses depois, oferecendo ajuda profissional. Ela era competente, organizada,
assumiu os cuidados médicos de Sofia e, de alguma forma, eles ficaram juntos. Gabriel não tinha certeza se amava Marina. Na verdade, não sentia mais nada. Era apenas conveniente ter alguém que cuidasse das coisas. Clara ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela falou suavemente. Disse que não era tarde demais, que Sofia ainda era só uma criança que precisava do pai, que amor não tinha prazo de validade. As palavras de Clara ficaram ecoando na mente de Gabriel pelos dias seguintes. Ele começou a passar mais tempo com Sofia. Participava do café da manhã na cozinha, sentando-se na mesinha rústica ao lado da filha e de Clara. Dona Marta servia panquecas para os três, e pela primeira vez em muito tempo, aquela casa enorme não parecia tão vazia. Gabriel aprendeu a trocar fraldas novamente, algo que Marina sempre fazia com eficiência clínica, mas que ele tinha evitado. Descobriu que Sofia gostava de ser lida antes de dormir. Histórias simples de princesas e animais falantes. Nos primeiros dias, Sofia não reagia, mas Gabriel persistiu. E uma noite, 3 meses depois de Clara chegar, aconteceu o impossível. Gabriel estava lendo um livro sobre um coelho aventureiro quando Sofia fez um som. Não era bem uma palavra, mas era algo. Um murmúrio baixo. Gabriel parou de ler imediatamente. Olhou para a filha. Sofia olhava para o livro. Gabriel continuou, o coração disparado. E então aconteceu de novo. Outro som. Gabriel chamou Clara às pressas. Ela chegou correndo, pensando que algo estava errado. Mas quando Gabriel explicou, os olhos dela brilharam de emoção. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou a mão de Sofia. Pediu que a menina tentasse de novo. Sofia olhou entre os 2 adultos. Então, com esforço visível, ela abriu a boca e disse uma palavra. Foi só um sussurro rouco, mal formado, mas era inconfundível. Papai. Gabriel sentiu como se o mundo tivesse parado. Lágrimas explodiram de seus olhos sem aviso. Ele puxou Sofia para um abraço apertado, soluçando contra o cabelo da filha. Clara também chorava, as mãos cobrindo a boca. Sofia ficou rígida por um segundo, não acostumada com tanto contato. Mas então, devagar, seus bracinhos se ergueram e envolveram o pescoço do pai. E ela disse de novo, papai, papai, papai. Marina chegou em casa 1 hora depois e encontrou Gabriel e Clara ainda no quarto de Sofia, os 3 em uma espécie de celebração silenciosa. Quando Gabriel contou o que acontecera, Marina forçou um sorriso, disse que era maravilhoso, que o progresso era ótimo, mas seus olhos não refletiam alegria. Havia algo frio e calculista neles. Ela parabenizou Clara de forma mecânica e saiu do quarto. Naquela noite, trancada em seu próprio quarto, Marina fez uma ligação. Sua voz era baixa, sussurrada. Ela falava com alguém sobre como precisava agir rápido. A faxineira estava ganhando muito espaço. Gabriel estava se apegando àquela mulher. E pior, Sofia também. Isso não podia continuar. Marina tinha investido anos naquele relacionamento, não por amor, mas pelo que ele representava. Status, dinheiro, segurança. Ela tinha crescido em uma família de classe média, sempre olhando de fora para o mundo dos ricos. Quando conheceu Gabriel no pior momento de sua vida, viu uma oportunidade. E oportunidades não se desperdiçavam. Os meses seguintes foram os mais felizes que aquela casa tinha visto desde o acidente. Sofia continuou progredindo. Ela começou a falar mais. Palavras simples, mas claras. Papai, Clara, fome, água, mais. Cada nova palavra era celebrada como um milagre. Gabriel reduziu suas horas de trabalho. Passava as manhãs com Sofia e Clara os ensinava como fazer atividades terapêuticas disfarçadas de brincadeiras, massagens suaves nas pernas, exercícios de alongamento ao som de música. Clara dizia que tinha aprendido tudo com a fisioterapeuta de sua irmã anos atrás. Não era nada profissional, mas funcionava. Sofia estava mais forte. Seus músculos, atrofiados pelo desuso, começavam a responder.
Um fisioterapeuta contratado ficou impressionado com o progresso. Disse que a motivação emocional estava fazendo mais pela menina que qualquer protocolo médico. Gabriel e Clara também começaram a desenvolver uma conexão. Não era nada romântico, pelo menos não conscientemente, mas havia respeito mútuo. Gabriel admirava a dedicação de Clara, a forma como ela nunca desistia, nunca reclamava, nunca perdia a paciência. Clara, por sua vez, via além do empresário rico e fechado. Via um pai que amava a filha, mas não sabia como demonstrar. Eles conversavam durante as refeições, enquanto Sofia dormia. Gabriel perguntava sobre a vida de Clara, genuinamente curioso. Ela contava sobre o bairro, sobre os vizinhos, sobre como sua mãe ainda costurava até tarde mesmo com artrite nas mãos. Gabriel se pegava sorrindo com as histórias. Havia uma simplicidade nelas que seu mundo não tinha. Autenticidade. Marina observava tudo com ciúme crescente. Ela tentava interromper sempre que podia. Marcava jantares fora, viagens de fim de semana, mas Gabriel recusava. Dizia que não queria deixar Sofia. A verdade, que ele não admitia nem para si mesmo, era que não queria se afastar de Clara. Num domingo chuvoso, 6 meses depois de Clara começar, aconteceu algo que mudaria tudo. Gabriel tinha levado Sofia para a fisioterapia de manhã. Marina tinha saído para um congresso médico. Clara ficou sozinha na mansão, aproveitando para limpar o quarto de Sofia com mais atenção. Ela estava organizando os brinquedos quando encontrou algo estranho embaixo da cama. Uma caixa pequena, preta, com uma luz vermelha piscando. Clara franziu as sobrancelhas, pegou a caixa e examinou. Tinha um adesivo na lateral, uma marca de equipamento de vigilância, uma câmera. Clara sentiu o sangue gelar. Havia uma câmera escondida no quarto de Sofia. Ela procurou mais. Encontrou outra atrás de um quadro, e mais uma dentro de um ursinho de pelúcia na prateleira. 3 câmeras, todas com ângulos diferentes, todas capturando tudo o que acontecia naquele quarto. Clara não sabia o que fazer. Quem colocaria câmeras ali? E por quê? Ela pensou em contar para Gabriel imediatamente, mas ele estava fora. Decidiu investigar mais. Levou uma das câmeras para o quarto dela, no anexo onde os funcionários moravam. Era um espaço pequeno e simples, mas tinha Wi-Fi. Clara não entendia muito de tecnologia, mas não era burra. Ela ligou a câmera ao computador antigo que tinha comprado com um novo salário. Depois de alguns minutos mexendo, conseguiu acessar os arquivos. Havia horas de gravação. Ela avançou rapidamente, parando em momentos aleatórios. A maioria era dela e Sofia, brincando, comendo, Clara banhando a menina. Coisas inocentes. Mas então ela encontrou algo diferente. Uma gravação de 3 semanas atrás. Marina estava no quarto, sozinha com Sofia. Gabriel tinha saído para uma reunião. Clara não estava porque era seu dia de folga. O que Clara viu na tela a deixou enjoada. Marina estava dando remédio para Sofia, mas não era o medicamento normal. Clara viu Marina pegar um frasco sem rótulo de sua bolsa e misturar um líquido claro na comida da menina. Sofia recusou comer, virando a cabeça. Marina forçou, segurando o rosto da criança com firmeza, praticamente enfiando a colher na boca. Sofia começou a chorar. Marina não se importou. Continuou forçando até que Sofia vomitou, e então Marina sorriu. Foi um sorriso pequeno, satisfeito. Ela limpou Sofia rapidamente, trocou os lençóis e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Clara sentiu raiva explodir em seu peito. Aquela mulher estava envenenando Sofia, não com algo letal, provavelmente, mas com algo que a mantinha doente, fraca, dependente. Clara continuou assistindo. Encontrou mais casos. Marina negando comida a Sofia. Marina beliscando a menina com força quando ela tentava falar. Marina dizendo em voz baixa que mal se ouvia, que Sofia era um fardo, que seria melhor se ela nunca melhorasse. Porque enquanto Sofia precisasse de cuidados constantes, Marina seria indispensável. Gabriel jamais a deixaria. Clara precisava de ar.
Saiu do quarto cambaleando, o estômago revirando. Ela pensou em todas as vezes que Sofia tinha retrocessos inexplicáveis. Dias em que a menina não comia, parecia letárgica. Os médicos sempre diziam que era normal, que a recuperação não era linear. Mas não era a recuperação, era Marina sabotando cada progresso. Ela precisava contar para Gabriel. Mas quem acreditaria nela? Uma faxineira acusando uma médica renomada de envenenar uma criança. Marina tinha status, credenciais, anos de relação com Gabriel. Clara não tinha nada além de sua palavra. E mais, ela sabia que se acusasse Marina sem provas sólidas, seria ela quem seria destruída. Marina tinha poder e recursos. Clara tinha visto mulheres como ela antes. Mulheres que esmagavam qualquer um que ameaçasse seus planos. Ela precisava de um plano e precisava agir rápido. Na manhã seguinte, Clara agiu como se nada tivesse acontecido. Ela cuidou de Sofia normalmente, brincou, cantou, mas manteve as câmeras escondidas, não devolveu ao quarto. Naquela tarde, quando Gabriel voltou do trabalho, Clara pediu para falar com ele em particular. Eles foram para o escritório. Gabriel fechou a porta, preocupado com a expressão séria no rosto de Clara. Ela colocou uma das câmeras sobre a mesa. Gabriel olhou para o dispositivo, depois para Clara, sem entender. Clara explicou onde tinha encontrado. Gabriel empalideceu. Quem colocaria câmeras no quarto de sua filha? Clara hesitou. Ela não tinha certeza de como dizer, mas então pensou em Sofia, naquela criança doce que tinha sofrido tanto. Reuniu coragem e disse que tinha provas de que Marina estava machucando Sofia, que tinha vídeos dela forçando substâncias desconhecidas na menina, que Marina estava impedindo propositalmente a recuperação de Sofia. Gabriel ficou paralisado. Seu rosto passou por várias expressões: descrença, raiva, confusão. Ele perguntou se Clara tinha certeza do que estava dizendo. Aquilo era sério. Acusações assim poderiam destruir a vida de alguém. Clara assentiu. Disse que tinha os vídeos. Podia mostrar. Gabriel pegou a câmera com mãos trêmulas. Eles conectaram ao computador dele. Clara avançou até a parte que mostrava Marina. Gabriel assistiu em silêncio. Quando terminou, seu rosto estava branco como papel. Ele passou a mão pelos cabelos, a respiração pesada. Perguntou por que Marina faria isso. Clara não tinha resposta definitiva, mas disse que observara Marina pelos últimos meses. A forma como ela sempre tentava afastar Clara de Sofia, como ficava irritada com cada progresso, como parecia querer manter Sofia dependente. Clara suspeitava que Marina via Sofia como uma ferramenta para prender Gabriel. Enquanto a menina precisasse de cuidados intensivos, Marina seria necessária. Se Sofia melhorasse completamente, Marina perderia sua relevância. Gabriel não queria acreditar. Marina era sua noiva. Eles estavam juntos há anos, mas os vídeos não mentiam. Ele viu com os próprios olhos Marina machucando sua filha. A raiva que explodiu dentro dele era diferente de tudo que já sentira. Era fúria pura, visceral. Ele quis ir confrontar Marina imediatamente. Clara segurou seu braço, pediu que esperasse, que pensasse. Marina era esperta. Se ele a confrontasse agora, ela negaria tudo. Diria que as câmeras eram falsas, que Clara as manipulou. E como médica respeitada, as pessoas acreditariam nela antes de acreditar em uma faxineira. Gabriel sabia que Clara estava certa. Ele precisava de um plano melhor, precisava de mais testemunhas, precisava expor Marina de uma forma que ela não pudesse escapar. Eles elaboraram um plano juntos. Gabriel reinstalaria as câmeras no quarto, mas desta vez conectadas a um sistema de backup externo que Marina não pudesse acessar. Ele continuaria agindo normalmente, como se não soubesse de nada. E quando tivessem provas suficientes, quando Marina fizesse algo tão flagrante que não pudesse negar, ele a exporia na frente de testemunhas. Testemunhas que importavam: a família, os amigos, a comunidade médica. Clara concordou, mesmo sabendo que era perigoso. Se Marina suspeitasse de algo,
Não havia dúvidas de que ela tentaria destruir Clara primeiro, mas valeria a pena se Sofia ficasse a salvo. As semanas seguintes foram uma atuação constante. Gabriel conversava com Marina normalmente. Jantares, sorrisos forçados. Ele até concordou em marcar uma data para o casamento, algo que vinha adiando há meses. Marina ficou radiante. Ela achou que tinha ganhado, que Gabriel finalmente estava comprometido de verdade. O que ela não sabia era que cada movimento dela estava sendo gravado. Clara continuou cuidando de Sofia, mas agora com uma vigilância extra. Ela nunca deixava a menina sozinha com Marina. Sempre encontrava desculpas para ficar por perto. Marina percebia e ficava irritada. Ela começou a fazer comentários passivo-agressivos. Dizia que Clara estava se esquecendo de seu lugar, que uma cuidadora não precisava estar presente o tempo todo. Mas Gabriel sempre intervinha, dizendo que queria Clara por perto. Marina começou a ficar desesperada. Ela precisava provar que era indispensável. Numa tarde, quando Gabriel saiu para uma reunião importante e Clara foi à farmácia buscar remédios, Marina agiu. Ela entrou no quarto de Sofia com a bolsa de médica. Fechou a porta, não sabendo que as câmeras estavam ativas. Sofia estava brincando com bonecas no chão. Marina se ajoelhou ao lado dela. Sua voz era doce, mas havia algo sinistro nela. Ela disse que ia dar um remédio especial para Sofia, algo que a faria descansar. Sofia, que agora falava e compreendia mais, balançou a cabeça. Não queria. Queria esperar a Clara voltar. Marina ficou impaciente. Disse que não havia pedido opinião. Pegou Sofia com força. A menina começou a gritar. Marina tirou uma seringa da bolsa. Sofia lutou, mas era muito fraca. Marina estava prestes a injetar algo no braço da criança quando a porta se abriu. Gabriel estava lá. Ele tinha voltado mais cedo propositalmente. Clara tinha mandado uma mensagem avisando que Marina estava agindo estranhamente. Ele viu a seringa, viu o terror no rosto de Sofia, e algo nele se partiu. Ele atravessou o quarto em 3 passadas longas e arrancou Sofia dos braços de Marina. A seringa caiu no chão. Marina tentou se explicar. Disse que era apenas um sedativo leve, que Sofia estava agitada, que precisava descansar. Gabriel não ouviu. Ele gritou para ela sair. Sua voz ecoou pela casa inteira. Marina tentou argumentar, mas a expressão no rosto de Gabriel a silenciou. Ela nunca tinha visto tanta raiva. Pegou sua bolsa e saiu do quarto, mas sabia que não podia simplesmente ir embora. Ela tinha que pensar, tinha que agir rápido. Clara voltou minutos depois e encontrou Gabriel consolando Sofia. Ele contou o que aconteceu. Clara pegou a seringa com cuidado, usando um lenço. Eles mandariam analisar. Gabriel já havia ligado para seu advogado. Era hora de agir. Naquela noite ele organizou um jantar. Convidou os pais de Marina, seus próprios pais, alguns amigos próximos e até o médico particular da família. Marina não sabia o que estava por vir. Ela apareceu maquiada e elegante, pensando que seria uma celebração do casamento que Gabriel tinha finalmente concordado em marcar. Todos se reuniram na sala de jantar. A mesa estava posta elegantemente, mas não havia comida. Havia apenas um laptop no centro da mesa. Gabriel pediu a atenção de todos. Disse que tinha algo importante a mostrar. Marina sentiu o estômago se apertar. Ela olhou para Clara, que estava de pé no canto da sala, e viu algo nos olhos da faxineira. Vitória, silenciosa. Marina tentou se levantar, mas Gabriel pediu que ela ficasse sentada. Ele ligou o laptop e começou a tocar os vídeos, todos os vídeos que eles tinham coletado nas últimas semanas. Marina forçando substâncias em Sofia. Marina beliscando a menina até deixar marcas. Marina dizendo em áudio claro e limpo que seria melhor se Sofia nunca melhorasse. O silêncio na sala era absoluto. Os pais de Marina estavam pálidos. A mãe de Gabriel cobria a boca com as mãos, lágrimas escorrendo. O médico particular estava horrorizado, reconhecendo claros sinais de abuso infantil. Marina tentou negar,
Disse que os vídeos eram manipulados, que Clara tinha armado tudo porque tinha inveja, porque queria Gabriel para ela. Ela gritou que Clara era apenas uma faxineira ignorante que queria destruir sua vida. Mas Gabriel colocou a seringa sobre a mesa. Disse que tinha sido analisada. Continha uma dose de benzodiazepínico pesado, o suficiente para sedar uma criança por horas. Não era um medicamento prescrito para Sofia. Era algo que Marina tinha trazido ilegalmente. O médico confirmou que aquele tipo de sedação crônica explicava muitos dos sintomas de regressão que Sofia tinha apresentado nos últimos anos. Marina estava literalmente drogando a criança para mantê-la dependente. O pai de Marina se levantou, a voz tremendo de raiva e vergonha. Ele perguntou como sua filha tinha se tornado um monstro. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração por ter sido pega. Ela olhou para Gabriel com ódio puro. Disse que ele era um idiota por escolher uma faxineira sobre ela, que Sofia sempre foi um fardo, que ela só tinha ficado com ele pelo dinheiro e status, que se ele a expusesse, ela arrastaria o nome dele pela lama. Gabriel se manteve calmo, disse que ela era livre para tentar, mas que ele já tinha contatado o conselho médico. Marina perderia sua licença. E mais, ele já tinha acionado a polícia. Havia uma viatura a caminho. Marina ia responder criminalmente por abuso infantil e tentativa de envenenamento. Marina tentou correr. Chegou até a porta antes de 2 policiais entrarem. Eles a algemaram ali mesmo, na frente de todos. Ela gritou, xingou, ameaçou, mas não adiantou. Foi levada sob custódia. O silêncio que ficou depois era pesado. Os convidados não sabiam o que dizer. A mãe de Gabriel abraçou Clara, agradecendo entre soluços por ela ter salvado Sofia. O pai de Gabriel apertou a mão de Clara com força, dizendo que ela sempre seria parte daquela família. Clara estava atordoada. Tudo tinha acontecido tão rápido. Ela olhou para Gabriel, que estava parado no meio da sala, parecendo exausto. Ele encontrou os olhos dela, e pela primeira vez, Clara viu algo além de gratidão ali. Viu admiração, respeito e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Os meses seguintes foram de recuperação. Sofia melhorou drasticamente sem a sabotagem constante de Marina. Ela começou a falar em frases completas. Seu físico ficou mais forte. O fisioterapeuta disse que havia chance, pequena mas real, de que ela recuperasse algum movimento nas pernas com anos de terapia intensiva. Gabriel se dedicou completamente à filha. Ele vendeu partes de seus negócios para ter mais tempo, cancelou viagens. Sua prioridade era Sofia. E ele percebeu com clareza crescente, sua prioridade era também Clara. Ele não sabia quando exatamente tinha acontecido, mas em algum ponto entre as panquecas matinais e os sorrisos tímidos, ele tinha se apaixonado pela faxineira que salvara sua filha. Clara também sentia algo, mas ela era realista. Gabriel era um bilionário. Ela era uma mulher da comunidade. Eles viviam em mundos completamente diferentes. Quando o julgamento de Marina terminou e ela foi condenada a 5 anos de prisão, Clara pensou que era hora de dar um passo atrás. Sofia estava melhor. Não precisava mais de cuidados constantes. Gabriel tinha aprendido a ser pai novamente. Clara achou que deveria voltar à sua vida normal. Ela comunicou isso a Gabriel numa tarde, enquanto Sofia dormia após a fisioterapia. Disse que achava que já tinha cumprido seu papel, que era hora de dar espaço para Gabriel e Sofia se reconectarem completamente. Gabriel ficou em pânico. Ele segurou as mãos de Clara. Perguntou se ela realmente acreditava nisso, se realmente achava que eles não precisavam mais dela. Clara disse, a voz embargada, que eles não precisavam de uma faxineira. Gabriel riu. Foi um som baixo, quase sem humor. Ele disse que estava certo. Eles não precisavam de uma faxineira. Precisavam de Clara, da mulher que tinha trazido vida de volta para aquela casa. A mulher que tinha ensinado Gabriel a ser pai de novo. A mulher que ele amava. Clara arregalou os olhos. Aquelas últimas palavras ficaram suspensas no ar.
Gabriel as disse de novo, com mais certeza. Ele amava Clara. Sabia que era loucura. Sabia que o mundo julgaria, mas não se importava. Queria que ela ficasse, não como funcionária, como parte da família, como sua companheira, como mãe para Sofia. Clara tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela disse que não sabia se conseguiria, que seus mundos eram muito diferentes. Gabriel acariciou o rosto dela. Disse que o amor não entendia de classes sociais, que o que eles tinham era real. O pedido de casamento aconteceu 3 meses depois. Não foi nada elaborado. Gabriel se ajoelhou na cozinha, aquela mesma cozinha onde Clara tinha feito panquecas pela primeira vez para Sofia. Dona Marta estava lá, testemunhando. Sofia, agora com quase 8 anos, estava sentada na mesa, sorrindo. Gabriel tirou um anel do bolso. Não era extravagante, era um anel simples de ouro com um pequeno diamante. Ele disse que Clara tinha transformado suas vidas, que tinha ensinado o que era amor verdadeiro. Perguntou se ela aceitaria casar com ele. Clara olhou para Sofia, que acenou entusiasmada. Olhou para Dona Marta, que estava chorando de emoção, e olhou para Gabriel, aquele homem que tinha sido tão fechado e agora estava vulnerável e aberto na frente dela. Ela disse sim. O casamento foi simples, mas significativo. Aconteceu no jardim da mansão. Os convidados eram poucos. A família de Gabriel, a mãe de Clara, alguns amigos próximos e todos os funcionários da casa. Clara usava um vestido branco simples que sua mãe tinha feito. Não havia ostentação. Havia apenas amor. Sofia foi a daminha, empurrando sua própria cadeira de rodas pelo tapete de pétalas. Quando Gabriel e Clara se beijaram, Sofia gritou de alegria. Foi o som mais bonito que aquela casa já tinha ouvido. A festa foi na cozinha, com comida caseira feita por Dona Marta. Todos dançaram. E quando a música lenta tocou, Gabriel pegou Sofia no colo. Clara ficou ao lado deles, e os 3 dançaram juntos, como uma família, como sempre deveriam ter sido. Anos depois, Sofia recuperou movimentos parciais nas pernas. Não conseguia andar completamente sozinha, mas com apoio conseguia dar alguns passos. No dia de sua formatura do ensino fundamental, ela subiu ao palco com muletas. Gabriel e Clara estavam na primeira fileira, chorando de orgulho. Sofia deu seu discurso. Falou sobre superação, sobre o amor que cura, sobre a mulher que tinha sido faxineira e se tornou sua mãe. Ela agradeceu a Clara por nunca desistir, por mostrar que valor não vem de dinheiro ou status, mas de caráter e amor. A plateia inteira se levantou em aplausos. Clara sentiu o coração transbordar. Ela olhou para Gabriel, que segurava sua mão com força. Olhou para Sofia, radiante no palco, e pensou em como a vida era imprevisível. Como um simples ato de gentileza, uma dança improvisada com uma criança solitária tinha transformado 3 vidas para sempre. Ela tinha entrado naquela mansão como faxineira, carregando apenas um balde e panos de limpeza, e agora saía dela todas as noites como esposa, como mãe, como parte de algo maior que ela mesma. A mãe de Clara, sentada ao lado dela na plateia, apertou sua mão com força. A velha senhora tinha lágrimas nos olhos. Ela sussurrou que a filha mais velha que tinha perdido estaria orgulhosa, que de alguma forma Clara tinha honrado a memória da irmã ao cuidar de Sofia com o mesmo amor incondicional. Clara encostou a cabeça no ombro da mãe. Havia uma paz profunda em saber que tinha feito a diferença, que tinha salvado não apenas uma criança, mas uma família inteira. Após a cerimônia, houve uma recepção no ginásio da escola. Sofia foi cercada por colegas e professores, todos parabenizando-a. Ela ria, conversava, completamente à vontade. Era difícil acreditar que aquela menina vibrante era a mesma criança silenciosa e apagada que Clara tinha conhecido anos atrás. Gabriel se aproximou de Clara, envolvendo-a pela cintura. Ele beijou sua têmpora suavemente. Disse que nada daquilo seria possível sem ela, que ela tinha dado a ele não apenas uma filha de volta, mas uma razão para viver novamente. Clara olhou ao redor daquela sala cheia de gente,
Viu rostos sorridentes, ouviu risadas genuínas. Lembrou-se daqueles primeiros dias na mansão, quando tudo era tão frio e sem vida. Quando Marina comandava tudo com punho de ferro, mantendo Sofia em uma prisão invisível de remédios e manipulação. A justiça tinha sido feita. Marina cumpria sua sentença e, segundo relatos, finalmente estava fazendo terapia, começando a enfrentar seus próprios demônios. Clara não sentia ódio por ela, sentia pena. Pena de uma mulher tão consumida por ambição que tinha perdido toda a humanidade. Sofia pediu para fazer um brinde. Todos ficaram em silêncio. Ela ergueu seu copo de suco, apoiada nas muletas, e falou com voz clara e firme. Disse que tinha 2 presentes naquela noite. O primeiro era o diploma que recebia. O segundo, e mais importante, era ter uma família que amava de verdade. Ela olhou para Gabriel, chamando-o de melhor pai do mundo, e então olhou para Clara, e sua voz tremeu de emoção. Disse que Clara não tinha dado a luz a ela, mas tinha dado vida a ela. Que uma mãe não era definida pelo sangue, mas pelo amor, pelo sacrifício, pela presença constante, e que Clara era, em todos os sentidos que importavam, sua mãe verdadeira. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Ela atravessou a sala e abraçou Sofia apertado. As duas ficaram assim por longos segundos, envolvidas em um abraço que dizia mais que 1000 palavras. Gabriel se juntou a elas, envolvendo ambas com seus braços longos. Formaram um círculo fechado, uma unidade completa. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, mas os 3 mal ouviram. Estavam perdidos em seu próprio mundo, um mundo que tinham construído juntos com paciência, amor e fé. Meses depois, Sofia recebeu uma proposta incrível. Uma fundação que trabalhava com crianças com deficiência queria que ela fosse porta-voz. Queriam que ela contasse sua história, inspirasse outras crianças e famílias que passavam por situações similares. Sofia aceitou com entusiasmo. Gabriel e Clara a apoiaram totalmente. Eles viajaram pelo país, Sofia dando palestras em escolas, hospitais, centros de reabilitação. Ela falava sobre sua jornada, sobre como tinha perdido a mãe biológica, mas ganhado uma segunda chance com Clara. Sobre como o amor tinha sido o remédio mais poderoso. Clara sempre ficava nos bastidores durante essas palestras. Ela não gostava dos holofotes, preferia deixar Sofia brilhar. Mas invariavelmente Sofia a chamava ao palco. Apresentava Clara como sua heroína. E cada vez o público ficava de pé, aplaudindo aquela mulher simples que tinha mudado tudo. Clara aprendeu a aceitar o reconhecimento com graça. Não por ego, mas porque entendia que sua história dava esperança às pessoas. Mostrava que heróis não usavam capas ou tinham superpoderes. Às vezes, heróis chegavam com uniformes de faxineira e corações cheios de compaixão. Gabriel expandiu seus negócios para incluir uma linha de fundos filantrópicos. Criou bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, programas de capacitação para empregados domésticos, centros de reabilitação gratuitos para crianças com deficiência. Ele dizia que tinha desperdiçado anos acumulando dinheiro sem propósito. Agora, cada centavo tinha significado. Clara trabalhava ao lado dele nessas iniciativas. Ela visitava as comunidades, conversava com as famílias, identificava necessidades reais. Sua experiência de vida dava a ela uma perspectiva que Gabriel nunca teria. Juntos, eles formavam um time perfeito. A casa, antes tão grande e vazia, agora estava sempre cheia. Dona Marta tinha se tornado parte oficial da família, morando no andar principal, em vez do anexo de funcionários. A mãe de Clara visitava regularmente, trazendo quitutes caseiros que todos devoravam. Amigos de Sofia vinham para festas do pijama. O jardim via brincadeiras de crianças novamente. Risadas ecoavam pelos corredores. Vida, em todas as suas formas barulhentas e maravilhosas, tinha voltado. Numa noite de inverno, 5 anos após o casamento, Gabriel e Clara estavam sentados no jardim.
Sofia dormia em seu quarto no andar de cima, exausta após um dia cheio de fisioterapia e aulas. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. Gabriel segurava a mão de Clara, os dedos entrelaçados. Ele disse que tinha uma confissão a fazer. Clara olhou para ele, curiosa. Gabriel admitiu que nos primeiros dias após conhecê-la, tinha pensado que ela era ingênua, que seu otimismo era quase infantil. Como alguém que vinha de tão pouco podia ser tão esperançosa, tão cheia de fé na bondade humana. Ele tinha achado que a vida eventualmente a quebraria, como tinha quebrado ele. Clara sorriu. Disse que talvez fosse exatamente por vir de tão pouco que ela valorizava tanto as coisas simples. Que quando se cresce com dificuldades, aprende-se a encontrar alegria nos pequenos momentos. Uma panqueca quente, um sorriso de criança, uma música tocando no rádio velho. Essas eram as coisas que importavam. O resto era só ruído. Gabriel puxou Clara para mais perto. Disse que ela tinha ensinado a ele a viver de novo. Que antes dela, ele apenas existia, funcionava, mas não vivia. Clara tinha mostrado que a vida não era sobre acumular posses ou status, era sobre conexões, sobre fazer diferença na vida das pessoas ao seu redor, sobre amor que se multiplica quando é compartilhado. Clara respondeu que ele também tinha mudado sua vida, que tinha dado a ela não apenas segurança financeira, mas propósito. Que ter Sofia como filha, ter Gabriel como parceiro, ter a chance de ajudar outras famílias através do trabalho filantrópico, tudo isso era mais do que ela jamais sonhara. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, dois sobreviventes de tempestades diferentes que tinham encontrado porto seguro um no outro. Anos se passaram. Sofia cresceu e foi para a universidade. Escolheu estudar psicologia infantil, querendo ajudar crianças que passavam por traumas como o dela. Ela ainda usava muletas, mas tinha aprendido a dançar mesmo assim. Competia em competições de dança adaptada, ganhando prêmios e inspirando milhares. Namorou, teve seu coração partido, se apaixonou de novo. Viveu uma vida plena e completa. E em cada marco importante, ela fazia questão de agradecer publicamente a Clara, a mulher que tinha recusado desistir dela quando todos os outros, exceto Gabriel, tinham parado de tentar. No dia da formatura de Sofia na universidade, 20 anos após aquela primeira dança na sala de música, toda a família estava presente. Gabriel, agora com cabelos grisalhos nas têmporas, Clara, com algumas rugas ao redor dos olhos, mas o mesmo sorriso doce. A avó materna de Sofia, a mãe de Clara, já bem idosa, mas ainda vibrante. Dona Marta, aposentada, mas insistindo em comparecer, e vários dos jovens que tinham sido ajudados pelos programas filantrópicos da família ao longo dos anos. Sofia subiu ao palco para receber seu diploma. Mas antes de descer, pediu o microfone. Ela disse que queria dedicar aquele momento a duas pessoas. Primeiro, a sua mãe Laura, que tinha morrido para salvá-la naquele acidente terrível. Laura tinha dado vida a ela. E segundo, a sua mãe Clara, que tinha devolvido a vida a ela quando tudo parecia perdido. Sofia disse que tinha a sorte de ter sido amada por duas mães extraordinárias, que carregava o legado de ambas, a coragem de Laura e a compaixão de Clara. Clara estava soluçando abertamente na plateia. Gabriel a abraçava, também emocionado. Sofia desceu do palco e foi direto para eles. Abraçou Clara primeiro, sussurrando um "obrigada" que vinha do fundo da alma. Depois abraçou Gabriel, agradecendo por ter tido a sabedoria de deixar o amor entrar novamente. E então os três ficaram ali, abraçados, enquanto fotógrafos capturavam o momento. Uma imagem que seria publicada em jornais e revistas, acompanhada da história incrível daquela família. A reportagem viralizou. Milhões de pessoas leram sobre a faxineira que se tornou mãe, sobre o bilionário que aprendeu o que realmente importava, sobre a criança que superou trauma e deficiência através do poder do amor. O vídeo da primeira dança, capturado pelas câmeras de segurança todos aqueles anos atrás,
Foi compartilhado incontáveis vezes. As pessoas choravam ao assistir aquela cena simples, mas profundamente comovente. Uma mulher humilde, dançando com uma criança quebrada, devolvendo-lhe a alegria uma gira de cada vez. Clara nunca se acostumou com a fama. Ela ainda se via como aquela faxineira do bairro das Flores. Mas tinha aprendido a usar a plataforma para o bem. Aparecia em programas de televisão não para falar sobre si mesma, mas para defender direitos dos trabalhadores domésticos, para pedir mais recursos para crianças com deficiência, para encorajar adoções e famílias acolhedoras. Sua voz, antes tão silenciada, agora ecoava por todo o país. Gabriel, por sua vez, tinha se tornado um empresário completamente diferente. Ele usava sua riqueza e influência para causas sociais. Pressionava outros bilionários a fazerem o mesmo. Dizia em entrevistas que tinha perdido anos de sua vida perseguindo números em contas bancárias. Que a verdadeira riqueza estava nos abraços de sua filha, nos beijos de sua esposa, nas cartas emocionadas de famílias que tinham sido ajudadas por seus programas. Que nenhuma quantia de dinheiro comprava o que ele tinha agora. Paz, propósito, amor verdadeiro. Sofia se tornou uma psicóloga renomada, especializando-se em trauma infantil. Ela abriu sua própria clínica, oferecendo atendimento gratuito para famílias de baixa renda. Contratou uma equipe diversa, incluindo vários profissionais com deficiência. Ela era a prova viva de que limitações físicas não definiam capacidades. E em cada criança que atendia, via um pedaço de si mesma. A menina assustada e fechada que uma faxineira gentil tinha resgatado com paciência e amor. Num dia comum, décadas após aquela primeira dança, Clara estava sentada no jardim da mansão. Seus cabelos estavam completamente brancos agora, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho doce. Gabriel sentou-se ao lado dela, movendo-se mais devagar por causa da artrite. Sofia, agora uma mulher de 40 anos, casada e mãe de 2 filhos, visitava com a família. As crianças corriam pelo jardim, suas risadas enchendo o ar. Clara observava tudo com um sorriso no rosto. Pensava em como sua vida tinha sido uma jornada inesperada. Como tinha começado com tão pouco e ganhado tanto. Não em termos materiais, embora a segurança financeira fosse um alívio inegável. Mas em termos de amor, de família, de legado, sua história tinha inspirado mudanças. Leis trabalhistas mais justas para empregados domésticos tinham sido aprovadas. Programas de reabilitação tinham sido expandidos. Famílias tinham sido reunidas. Gabriel pegou a mão dela. Seus olhos azuis, agora cercados por rugas de tanto sorrir, encontraram os dela. Ele disse que a amava. Disse isso todos os dias há mais de 30 anos, mas nunca perdeu o significado. Clara respondeu que também o amava, que amava a vida que tinham construído juntos, que não mudaria nada, mesmo se pudesse voltar no tempo. Sofia se aproximou, trazendo os netos. O menino mais velho, de 5 anos, pediu para a bisavó Clara contar novamente a história de como ela e o bisavô Gabriel se conheceram. Clara sorriu. Ela pegou o menino no colo, algo que ainda conseguia fazer apesar da idade, e começou a contar. Falou sobre uma mansão grande e fria, sobre uma menina triste que não sorria, sobre uma música no rádio e uma dança improvisada, sobre como um simples ato de bondade tinha mudado tudo. O menino ouvia fascinado. Quando Clara terminou, ele perguntou se amor de verdade era assim. Se era sobre ajudar as pessoas mesmo quando era difícil. Clara assentiu, os olhos marejados. Disse que amor verdadeiro era exatamente isso. Era ver alguém em dor e não conseguir passar direto. Era escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Era acreditar em possibilidades quando todos os outros viam apenas impossibilidades. Era construir pontes onde outros construíam muros. O sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. A família ficou reunida no jardim, conversando, rindo, compartilhando histórias. Dona Marta, já falecida há alguns anos, teria amado ver aquilo. A mãe de Clara também havia partido,
Mas seu legado vivia em cada ponto que Clara ainda costurava, em cada valor que tinha passado adiante. As pessoas vinham e iam, mas o amor permanecia. O amor multiplicado, passado de geração em geração, transformando vidas. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e a casa estava quieta novamente, Clara ficou acordada um pouco mais. Ela caminhou pelos corredores, tocando as paredes, lembrando. Cada cômodo tinha uma memória. A cozinha onde tinha feito as primeiras panquecas, a sala de música onde tinha dançado com Sofia pela primeira vez. O escritório onde Gabriel tinha chorado ao vê-la pela primeira vez como algo mais que uma funcionária. O quarto onde Sofia tinha dito sua primeira palavra após o acidente. Clara chegou ao quarto dela e de Gabriel. Ele já estava dormindo, roncando suavemente. Ela se deitou ao lado dele, puxando as cobertas. Fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por tudo. Pelas dificuldades que tinham fortalecido. Pelas alegrias que tinham sustentado, pelas pessoas que tinham amado, pela vida que tinham vivido. E enquanto o sono a levava, Clara teve um último pensamento, que não importava onde se começa, importava onde se termina. Ela tinha começado como uma faxineira invisível e estava terminando como mãe, esposa, avó, ativista e, acima de tudo, como alguém que tinha feito diferença. Alguém que tinha provado que o amor não conhece barreiras de classe, que bondade tem poder transformador e que, às vezes, os maiores milagres vêm das pessoas mais improváveis. Ela tinha vivido uma vida que valia a pena. E quando seu último dia chegasse, partiria sabendo que tinha deixado o mundo melhor do que encontrou. Um abraço de cada vez, uma dança de cada vez, um ato de amor de cada vez.